Nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, os vereadores da Câmara Municipal do Rio voltam a se reunir para mais uma sessão virtual. Na ordem do dia, vários projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. A Rio TV Câmara transmite a sessão em TV aberta no canal digital 15.3. E você também pode acompanhar as discussões pelo canal da emissora no YouTube. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira da Câmara dos Vereadores do Rio recebeu nesta quarta-feira representantes da Secretaria Municipal de Transporte para mais uma discussão das diretrizes orçamentárias de 2021. O presidente da Sete Rio disse que precisa de mais dinheiro para fazer um trabalho melhor. Já os vereadores demonstraram preocupação com as obras do BRT Transbrasil, que, segundo eles, pode não ser entregue até o final do mandato do prefeito Marcelo Crivella. O presidente da Sete Rio foi o primeiro a falar e apresentou algumas ações do órgão. Ele disse que precisaria de pelo menos mais 3 milhões de reais para fazer um trabalho mais completo, mas elogiou o que foi feito até agora. A equipe é muito boa, já trabalhei em muitos lugares, o prefeito César Maia sabe disso, a Rosa. Agora, o lugar melhor para se trabalhar é Sete Rio. Por quê? Porque ele tem uma equipe muito boa, com todas as necessidades. A cidade tem que melhorar muito, com todas as necessidades, de ir chegando. Nós, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E, olha, precisamos fazer muito mais. Precisamos melhorar a parte de sinalização horizontal e vertical, para melhorar. O ideal também, passaram-se as Olimpíadas e não mexeram na sinalização como um todo. São 2.750 pontos. Dá um vento, o sinal apaga. Tem que mandar uma equipe lá. Chover um pouquinho, Rafael, o sinal apaga. Então tem que mandar uma equipe. É muito difícil para a gente. Então a Sete Rio precisa um pouquinho mais de 20 milhões. Não é muita coisa não, Rosa. 2, 3 milhões a mais, você faz muita coisa. Você melhora a sinalização. Para quem dirige à noite com chuva. Eu já sou um velho, 58 anos. Não tem mais a então você chega numa via como a Brasil, sem pintar, fica difícil. Então, a gente implantou e até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos implantar. Em Minas Gerais, é isso. Então, o Sete Rio, à disposição da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, e o que a gente puder fazer. Se não fizemos mais, porque nós não tivemos capacidade e falta de recursos. A vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, quis saber se a pandemia do novo coronavírus mudou as metas da Sete Rio. A Sete Rio não parou. Muito pelo contrário, nós aproveitamos esse período, Rosa, que tinha poucos carros na rua, aumentamos muito nosso trabalho, principalmente na parte de pintura horizontal. Se você passar na Avenida das Américas, nós implantamos um motobox agora. Então você não terá novas metas para 2020 nem 2021? Metas? O planejamento permanece. Permanece, e a ideia é que, se abrir o mercado lá para 15 de julho, a gente ampliar. A ideia minha é levar para o prefeito, fiz um projetinho de ampliar, principalmente na horizontal. Melhorar a sinalização horizontal, que tem me tirado o sono. Porque eu sou motorista, eu sou usuário. Então, como eu sou usuário, eu sinto na pele. Eu ando na cidade 24 horas. Quem me conhece uma vez, o prefeito César Maia, em 96, falou: aí para guiar, conhece a cidade. Realmente eu conheço a cidade. Porque andando de porta em porta. Então você anda, não adianta ir em Irajá. Irajá está arrumadinho, porque tem a senhora que é muito lutadora daquela região, mas em outras áreas da cidade não tem o mesmo desempenho que tem o vereador lá, como a senhora é aguerrida, lá na Penha e Vila da Penha. A equipe da Sete Rio prevê a instalação de 7.500 placas de trânsito nas ruas do município até o final do ano, mas até agora só instalou 2.500. O vereador Rafael Aloysio Freitas, vice-presidente da comissão, fez 2 sugestões ao presidente do órgão para ajudar motoristas e ciclistas. A gente não sabe exatamente como vai se dar a abertura do comércio, a tal da reabertura gradual. Pode ser que comece dentro de poucos dias, mas, de qualquer forma, a sinalização que se tem feito é que ela vai se dar de forma escalonada. Então, talvez alguns tipos de atividades abram, outros vão abrindo conforme vai passando o tempo. Nesse momento, está sendo crucial para muitos comerciantes e muitas atividades o sistema do drive-thru. E há uma dificuldade de saber ou de achar qual é a real possibilidade de os motoristas pararem próximos aos estabelecimentos, que todos ficam com medo de tomar uma multa por causa do local que talvez não seja muito adequado. Então, fica aí uma dica para que se
de repente, alguma ação urgente que a Sete Rio possa tomar, de utilizar algumas vagas nos mais variados bairros, principalmente os centros de comércio, para que se possam ter essas vagas de drive-thru. Talvez usando carga e descarga, talvez usando embarque e desembarque, porque já estão ali sinalizadas, ou as vagas do rotativo, mas que se definam alguns locais que possam atuar como drive-thru, porque muitos comerciantes, nesse momento, estão se utilizando desse artifício para que se segurem e não fechem as portas definitivamente. Então, eu queria dar essa sugestão, que é mais ou menos urgente. E a segunda, a gente tem ouvido falar, pelo menos o prefeito falou, que dentre as primeiras, não se sabe quando, mas dentre as primeiras atividades que devem reabrir são as academias, né? As academias, atividade física. E a gente tem uma série de questões relativas à atividades físicas ao ar livre, né? E uma dessas atividades importantes, que a Sete Rio até coordena muito bem, são as APCCs, aquelas áreas de proteção ao ciclismo de competição, que temos 3, a do Porto, a do Aterro e a da Reserva. Então, também fica como assim, sugestão para que vocês levem ao prefeito, que quando houver a reabertura de academia, que essas atividades ao ar livre, que aí são ao ar livre, não são nem fechadas, né? São, assim, teoricamente, bem mais seguras do que as academias fechadas, precisam ter os protocolos, óbvio, mas que isso seja, que se concilie, que a abertura se dê numa forma, no mesmo momento. As atividades físicas ao ar livre junto com as academias de ginástica. Então, essas APCCs, no momento em que for possível, né, e se decidir pela abertura aí de academias, mas que as atividades ao ar livre elas sejam também priorizadas, porque serão muito mais seguras do que os ambientes fechados. O ciclismo é mais importante e mais seguro do que a própria academia, porque você vai de bicicleta, você não fica colado um com o outro. Então, acho que é bem importante essa sua observação que procede. Nós temos sido muito pacientes com o BRF, nós resolvemos o BRF para facilitar o comércio. Nós estamos abertos para receber as demandas dos centros de bairros. Ligou para a gente tem uma boa vontade, ligando para as coordenadorias, para poder ter paciência com o empresário que não está conseguindo pagar nem seus aluguéis, demitindo muita gente. Então, bem observado, e nós estamos à discussão. Algum vereador tiver alguma demanda, algum conhecido, mande para a gente, que nós vamos reavaliar e olhar com muito carinho. A Secretaria de Transporte anunciou também o estudo de um projeto para a implantação de um corredor sobre trilhos em via elevada que vai ligar os bairros do Meier, Galeão e Ilha do Fundão. O vereador Átila Nunes pediu mais detalhes sobre a obra do BRT Transbrasil, que, segundo ele, pode não ficar pronto até o fim do mandato do prefeito Marcelo Crivella. Em relação ao BRT Transbrasil, né, que foi essa questão mais contundente, né, quando eu falei de pandemia, não que a pandemia tivesse, eu falei pandemia e outros motivos. Quer dizer, agora, né, que as empresas estão retomando, isso até em relação às obras, eu vou falar aqui, mas eu não sou a pessoa mais adequada a responder, porque é a Secretaria de Infraestrutura que está tocando. Mas a gente está sempre acompanhando, sempre fazendo reuniões. Eu vou passar aqui o que eu tenho escutado lá do Sebastião Bruno e do Jerônimo, que é o subsecretário que faz esse acompanhamento. Eles já foi autorizado recomeçar as obras, mas eles estão com dificuldade de contratar as pessoas, porque tem que ser pessoas que não podem estar contaminadas, não pode ser de grupo de risco. Eles estão com uma dificuldade imensa para fazer isso agora, e não sabem quanto tempo eles vão conseguir contratar as pessoas para fazer. E isso é terrível, porque, como eu comentei, é a decisão do prefeito, né, a intenção do prefeito de inaugurar ainda no mandato dele, né? E do que eu tenho verificado, a causa principal dos atrasos anteriores foi mais uma questão orçamentária, né? A Prefeitura divulga pela primeira vez o número de óbitos de pessoas com Covid após mudança de metodologia. Mais de 1.000 mortes desapareceram dos números oficiais. A mudança foi anunciada na última sexta-feira pela secretária municipal de saúde, Beatriz Busch. Desde então, o número de óbitos foi retirado do painel da Prefeitura. Nesta terça, ele voltou. E o número chamou a atenção por ser diferente do anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde. O Estado divulgou 2.978 mortes no município.
O painel da Prefeitura, 1.801 óbitos. A diferença é de 1.177. De acordo com nota da Secretaria Municipal de Saúde, todos os dados de óbitos que hoje são enviados ao governo federal continuam porque envolvem, além da Prefeitura, o Estado e a rede privada. A mudança feita no painel é para dar mais transparência a esses dados. A informação dos cartórios leva até 60 dias, e o dado mais próximo e fidedigno de quem faleceu hoje ou há 2 dias é o de sepultamento nos cemitérios. Olha, eu estou mostrando para vocês aqui o painel do Rio, da Prefeitura do Rio, para dizer para vocês que os dados nunca foram retirados, eles continuam aqui, dados de óbitos. Os pesquisadores, os dados são públicos, o que a gente está tentando fazer aqui é mudar aquelas caixinhas do início para que a população em geral consiga olhar e entender melhor de que números a gente está falando. E estamos trazendo para cá, além dos dados que sempre foram publicados, dados de cemitério, que vão ajudar a saúde a planejar a política, sabendo quem está morrendo todo dia, quem são essas pessoas. O vereador Tarcísio Mota, líder da bancada do PSOL, criticou essa nova metodologia da Prefeitura. As políticas públicas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 precisam estar baseadas nos dados da evolução da doença. Por isso, ter confiança nos dados e que esses dados sejam transparentes é um elemento crucial para nós, ainda mais nesse momento em que se fala em retomada das atividades econômicas. Retomar as atividades econômicas antes do tempo é causar mais mortes. Por isso, precisamos de dados confiantes e transparentes. Quando a Prefeitura modifica o critério e passa a utilizar a Coordenadoria de Cemitérios e não a Vigilância em Saúde para contabilizar os óbitos, isso é um problema. Infelizmente, muitas pessoas que morrem são sepultadas antes do resultado do exame sair. E com isso fica parecendo que nós temos menos óbitos do que a realidade mostra. Isso não pode continuar acontecendo. O que a Prefeitura precisa fazer é aumentar o número de testes e diminuir o tempo entre a realização dos testes e o resultado dos exames. É isso que precisa ser feito. Já falamos com a Secretaria que não aceitaremos essa mudança na forma de contabilizar os óbitos. Se preciso, acionaremos a Justiça para impedir que esta fraude continue. O grupo Somos Todos Taxistas, auto-organizado pela categoria, já contabiliza 37 mortos pela Covid-19 no Rio de Janeiro. Os condutores de táxi vêm realizando homenagens aos colegas que se foram e apelam para que os demais tomem os devidos cuidados para se prevenir contra a doença. O incentivo é para que os carros só circulem com os vidros abertos, todos mantenham álcool em gel nos veículos e higienizem tudo que for tocado pelos passageiros ao final de cada corrida. Como a sua categoria está sendo afetada pela pandemia de coronavírus? Ela está sendo afetada muito forte, né? O serviço já não estava legal com a pandemia, então está uma coisa assim, vou dizer assim, chega a ser triste, quase sobre teste de sobrevivência, né? Por conta da pandemia, o serviço está quase zero. Conheço vários relatos, vários colegas que nós estamos ajudando até com cesta básica, um ajudando o outro. Essa prestação de carro, colégio de filho, aluguel, vários colegas em várias situações. A prefeitura até agora nada fez pela classe. A única coisa que ela fez para os auxiliares, ela deu uma cesta básica e nada mais. O governo, né, em cima dessa ajuda de R$600, a grande maioria do taxista não pegou, porque quem declarou em 2018 acima de 28 mil não teve esse direito. Eu mesmo tive o meu benefício negado, e confesso que ajudaria bastante. E vejo os colegas usando máscara, os vidros abertos no meio da rua, tentando fazer a sua parte, mas é bem complicado porque a gente sai para trabalhar e a família fica em casa, essa preocupação é muito grande. Esse grupo que você integra conta com 33 mil membros no Facebook e mais de 1.000 no WhatsApp. Então, vocês voluntariamente se organizam e conseguem trocar informações. Até agora, quantos colegas seus já morreram em virtude do novo coronavírus? As informações que vêm chegando com a gente até então está em 37 colegas falecidos. Isso no Rio, tá? Isso no Rio de Janeiro. Porque se a gente for somar aí o São Paulo, que é bem maior do que o Rio de Janeiro, né? E eu tenho acompanhado também uma página de lá, o número é bem assustador. E que tipo de mobilização vocês estão organizando para tentar conter esse número tão desgastante? O que ela tem feito é essa parte da higienização dos carros, né? O próprio usuário, o próprio cliente também vem ajudando bastante.
Eu trabalho um dia sim, um dia não, por conta da cooperativa que fez o serviço de rodízio, por conta da queda de serviço. Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando, agora que eu vim em casa almoçar, aí nos dias pares eu trabalho, então eu vejo essa parte do cliente usando máscara, o próprio cliente pedindo álcool gel, e isso essa parte até do cliente também, eu estou sentindo essa preocupação. Muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Em tempos de isolamento social, órgãos públicos têm recorrido cada vez mais ao sistema online para receber as demandas da população. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro criou cerca de 110 polos que estão realizando o trabalho de forma remota. Sobre esse assunto, eu converso com Paloma Lamego. Ela é subdefensora geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Como a Defensoria Pública se preparou para esse atendimento online? A gente, na verdade, desenvolveu um sistema de 110 polos de atendimento remoto que funcionam com contato telefônico, com e-mail, com WhatsApp, e criamos um site próprio para isso, que é um site com o nome até do coronavírus, né, .defensoria.rj.br, onde a gente concentrou toda essa forma de atendimento, para que fosse mais fácil para a população compreender onde e como poderia buscar atendimento. A gente buscou colocar também nas sedes a informação sobre esses atendimentos remotos, em cada sede, né, os telefones e contatos respectivos, e a gente conseguiu desmobilizar a equipe do 129, mas também colocá-las em atendimento remoto nas suas residências. Então, a gente continua tendo o 129 como um número que consegue fazer a distribuição, né, dessas demandas de acordo com o que ela traz para o defensor responsável. A gente sempre teve também um atendimento online que funcionava no nosso site, que sempre teve uma busca bem menor do que o telefone, mas sempre foi muito utilizado, e esse continua ativo. Quais são as demandas mais frequentes que vocês têm atendido nesse momento? Geralmente são demandas mais de urgência, né? Até porque no início da instalação desses polos, a gente se concentrou em demandas de urgência, né? Existia uma suspensão dos prazos processuais, esses prazos voltaram a correr e foram novamente suspensos mais recentemente. Então, a gente observa bastante um atendimento mais de urgência. Com o passar do tempo, né, urgências que eu digo assim, por exemplo, pessoas que têm necessidade de medicamento, né, então houve um grande impacto na rede de saúde pública e essas pessoas tinham um fluxo normal para buscar, né, o medicamento, para ser atendido, para obter a receita mais recente, e isso ficou desmobilizado, né, porque com a situação da pandemia, do afastamento social. Então, esse foi um atendimento que a gente sempre fez e permaneceu. Agora ele está um pouco estabilizado, porque eu acho que a gente percebe que houve uma adaptação, né, essa forma de atendimento, e com o tempo a gente vai observando que coisas, por exemplo, a violência doméstica, né, que era uma coisa que a gente começou a observar. Casos cresceram muito no estado, né, de violência doméstica. E a busca pela defensoria também, né? Então, a gente tem duas coisas que a gente pondera, o que várias pesquisas já indicam, né, que tem a relação com o fato das pessoas estarem isoladas em casa, e aí a mulher fica numa situação de vulnerabilidade ainda maior, mas tem perda também... de renda dessas mulheres, né, Paloma? Também. Exatamente. Você fica numa situação de dependência, né, também sair de casa... você às vezes não tem para onde ir, ou se você vai para casa de alguém, né, de um parente, você pode botar também aquelas pessoas em risco em razão da própria doença. Então, é uma situação de bastante vulnerabilidade. Isso aumentou significativamente, né? E fora que também o atendimento direto nas delegacias também está alterado, né? Então, é muito difícil para a mulher saber aonde ir, a quem buscar. E a gente observa também com o tempo que esse contato remoto também facilitou. A gente tem um núcleo especializado que tem servido como polo para essas demandas, e ele encaminha para outros defensores que também têm essa atribuição. E o que a gente observa também é que a disponibilização desses contatos remotos também facilitou o acesso a esse atendimento do núcleo especializado, né? Que aí recebe essas demandas e vai distribuindo com os defensores de várias cidades, porque não é só no município do Rio de Janeiro que a gente tem observado essa procura por atendimento em razão de violência doméstica. Dia 28 de maio é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. O cuidado diário é muito importante para que problemas de saúde sejam evitados ao longo da vida. Para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a doutora Beatriz Nuto Nóbrega, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Doutora Beatriz, muito obrigada pela participação aqui com a gente, e eu gostaria
que a senhora começasse falando da importância desse dia para todas as mulheres que estão nos assistindo agora. Ingrid, dia 28 de maio é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional também de Mortalidade Materna. Então, é uma data comemorativa que foi criada em 1984, exatamente para levantar a atenção à saúde dessa população, das mulheres, que hoje no Brasil são 51% da população brasileira em geral. Agora, na sua opinião, em tempo de quarentena, com isolamento, a atenção com relação ao uso de contraceptivo tem que ser redobrada? A gente acabou focando muito nos serviços urgentes durante a quarentena, mas a gente não pode esquecer que existem outros cuidados de saúde que são essenciais, independente de quarentena ou não. E o cuidado com o uso de métodos contraceptivos faz parte desses cuidados essenciais. A gente observa no Brasil que 55% das gestações não são planejadas. E gestações não planejadas estão associadas a uma série de riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, a gente não pode deixar que nesse período de quarentena as mulheres percam essa atenção do médico em relação ao uso de anticoncepcionais ou, de maneira inadvertida, parem de usar seus métodos anticoncepcionais e passem, de repente, a ter uma gestação não planejada. É por isso que os órgãos oficiais eles se preocupam tanto, doutora Beatriz, com relação à saúde reprodutiva de nós mulheres? Isso, as mulheres precisam se programar para uma gravidez e se planejar, não só do ponto de vista social. Então, a gente vê que muitas mulheres têm uma preocupação com o emprego, ou mesmo com uma situação financeira, mas se programar do ponto de vista de saúde, né? E agora, na época de quarentena, a gente sabe que gestantes com fatores de risco, então, com pressão alta, com diabetes, é uma população ainda mais sensível para efeitos graves da Covid-19. Então, a gente não pode deixar essas mulheres engravidarem inadvertidamente. Agora, quais são os problemas de saúde e os distúrbios mais comuns na vida da mulher? A mulher ela tem características do corpo diferentes do homem. Então, existem algumas condições de saúde que são inerentes à mulher, como, por exemplo, a endometriose, que é uma doença que causa muita cólica, dores no período menstrual e relacionada com infertilidade. A gente tem, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo do útero, que são câncer de colo do útero é só nas mulheres, câncer de mama é muito mais prevalente nas mulheres. Então, a mulher precisa, e normalmente a mulher aprende a se cuidar desde cedo. É importante falar também das doenças oncológicas nesse período de quarentena. Então, existem estudos fora do país, tem um estudo britânico que fala que até 76% dos casos que deveriam ser encaminhados de forma urgente para tratamentos de câncer não estão sendo realizados nessa quarentena. E esse atraso nesse encaminhamento e o atraso no diagnóstico de, por exemplo, um câncer de mama pode fazer muita diferença no sucesso do tratamento, nas chances de dar certo. Então, é mais uma coisa, mais um serviço essencial à saúde integral da mulher que não deve ser abandonada nessa quarentena. Então, estar celebrando esse dia é mais importante nesse período que a gente está passando, não é? Com certeza, independente de quarentena, de isolamento ou não, é muito importante que a mulher cuide da sua saúde, se programando para uma gestação quando ela quer, evitando uma gestação quando isso não é do seu desejo, lembrando de fazer a mamografia, lembrando de fazer o preventivo ou o Papa Nicolau, que a gente também chama, né? Porque as doenças não vão parar de acontecer porque a gente está em casa. E pelo contrário, se a gente não vai olhar, se a gente não vai no médico, a doença pode avançar e virar um problema maior no futuro. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada.